Descent checklist. Pressurization landing altitude 700 feet. Recall check. Auto brake level 2. Landing data. VRAF flaps 30, 146 knots. Minimums 200 feet. Approach briefing completed. Descent checklist completed. Altímetro do destino 3037 já está setado. Quando a gente passar o nível de transição, a gente aciona o altímetro, tira da posição Standard STD para ativar o ajuste 3037. Previsão de tempo no destino em Buffalo será um tempo bastante difícil, a visibilidade de meia milha ou até menor. Tem uma névoa muito forte, bastante formação de gelo abaixo dos 10.000 pés, segundo as informações meteorológicas. Está com temperatura negativa, está com neve, visibilidade baixa, então será um pouso ILS. Provavelmente não CAT 3, mas com certeza um pouso ILS. Expectativa é que a gente aviste a pista e possa até, se for seguro, a fazer uma aproximação final visual, mas a gente está preparado para pousar por instrumentos em Buffalo, devido às condições meteorológicas. Então vamos iniciar a nossa descida agora em 7 milhas. 6 milhas agora para iniciar a descida. Quando iniciar a descida, a gente está setado aqui no MCP a descida para o nível 180, 18.000 pés, que é a altitude de transição. Quando iniciar a descida agora em pouco menos de 4 milhas, agora 3 milhas, a gente vai notar a redução de potência nos motores. Aí vemos os motores reduzindo, já entramos em modo de descent. E aí vamos descendo seguindo o perfil de aproximação. Nós não temos STAR para o aeroporto de Buffalo, a aproximação para a pista ela é por vetoração radar. Não temos controle online no momento. Essa aqui é o nosso Movie Map de como será a nossa aproximação a partir do fixo Wallis. Seguiremos para Dusut, Ion, Jarvis, Mohawk, Mipal, Wella, Vico, Suski, esse fixo D267L, Ridube, e depois a gente já vai fazer um afastamento aí, um tipo de perna do vento, para depois a gente ingressar no localizador da pista 23. No fixo trava, previsto para 2.300 pés para capturar o glide slope dessa pista. Então a aproximação será bem simples, porém não tão tranquila, tendo em vista as condições meteorológicas que temos agora em Buffalo. Vamos dar uma olhada aqui na carta do aeroporto, sempre fazendo o briefing de pouso e taxi antes do fato acontecido, né? Então a gente vai fazer uma aproximação aqui via Nordeste e pousar na pista 23. A gente vai pousar com auto brake em 2. As equipes lá já informaram que a pista no momento encontra-se em boas condições, apesar da neve que constantemente está caindo na região, aquela região de New England, né, que envolve Nova York, Boston e Buffalo também, New Jersey, está sendo bastante castigada pela neve. Então a gente vai fazer esse pouso
Como a gente vai encontrar condições de neve e gelo, apesar da pista estar em boas condições, então a gente vai correr a pista o máximo possível. Verifique que essas condições aqui são bem favoráveis ao táxi. A gente vai livrar aqui ou pela Golf ou pela última, tá? Provavelmente a gente livre pela Golf, tá? Então nós temos Eco e Golf como saída provável, mas se a aeronave correr muito, a gente não vai hesitar em deixar ela correr para livrar na última e seguir no táxi via Alfa e depois Alfa 2 para o terminal de passageiros. A companhia opera nos gates 3 ou 4 normalmente. Vamos dar uma olhada aqui no procedimento ILS para essa pista 23. Nada de anormal, essa aqui é a nossa rampa de aproximação, então 4.000 pés em trava. Vamos fazer um ajuste aqui no FMC, que não está condizente com a carta. Então vamos aqui no FMC e alterar a altitude de trava para 4.000 pés. Não dá para voar só com FMC, você tem que voar pela carta. O FMC às vezes tem alguma discrepância com os dados da carta. Isso é comum, isso não acontece só no mundo de simulação, segundo amigos que voam em companhias aéreas. E pequenos ajustes podem acontecer. Então agora sim, depois de trava, a gente segue aqui para o fixo BU, aonde a gente deve interceptar o glide slope, ou até um pouco antes, né? A gente deve interceptar o glide slope a 2.300 pés. A nossa altitude de decisão é de 200 pés para operar no ILS. Então vamos ver aqui como é que tá. Nós setamos para 220, vou fazer um ajuste aqui, diminuir a nossa altitude de decisão para 200 pés. Se não avistar a pista em 200 pés, a gente vai executar o procedimento de aproximação perdida, que está previsto aqui nessa carta, que nada mais é do que fazer uma curva à direita e interceptar o fixo vela e executar a espera pela direita até fazer nova aproximação. Esse afastamento ele vai acontecer da seguinte forma em caso de aproximação perdida. Segue na proa da pista até 2.300 pés, conforme está sendo instruído aqui na carta. Depois de ultrapassou 2.300 pés, curva à direita para interceptar a radial 267 do VOR de Buffalo. Então a gente já tem que preparar isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a frequência do ILS no nave 1 e nave 2, e no standby do nave 1 eu vou colocar a frequência do VOR de Buffalo para executar o procedimento de aproximação perdida, se for necessário, que é 116.4. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos aqui na aeronave, verificar qual é a frequência do ILS aqui, 111.3. Então vou preparar 111.3 em nave 1 e nave 2. Agora eu tenho os dois ILS. E agora eu vou colocar o VOR Buffalo 116.4 na frequência de standby. Para finalizar a preparação do procedimento de aproximação perdida, eu vou sintonizar a radial 267 para o VOR de Buffalo, radial 267. Então, para selecionar radiais, a gente vem aqui em curso e coloca aqui o curso 267. Ok. Então a gente já está completamente setado aqui, tanto para a nossa aproximação, pouso via LS, e também o procedimento de aproximação perdida, se for o caso. Esses procedimentos de aproximação perdida, eles precisam ser brifados com antecedência e com bastante atenção, principalmente quando a gente encontra condições meteorológicas desfavoráveis, o que é o caso que vamos encontrar aqui em Buffalo. Então a gente não vai ter nenhuma surpresa, a gente sabe como a gente vai fazer a aproximação, sabemos como a gente vai interceptar o ILS,
Sabemos o que fazer em caso de aproximação perdida, né? E está tudo programado aí nos nossos auxílios de navegação, MCP, FMC, para que a gente não tenha nenhuma surpresa. Agora vamos chegar no nível 230, seguimos com a nossa aproximação na descida inicial para 18.000 pés. Essa descida para 18.000 pés eu que escolhi, eu não tenho ATC para me limitar, eu não tinha uma STAR que me restringisse a alguma altitude aqui na minha chegada. Buffalo não tem STAR, simplesmente a chegada, vetoração e pouso. E aí eu elegi essa restrição inicial para que eu possa ir preparando essa chegada. Vocês viram que no FMC ele pediu a drag required, ou seja, ele estava me pedindo speed brake. Eu não vejo o porquê de colocar speed brake agora, isso é uma sugestão do sistema, mas é uma decisão do comandante em acatar ou não essa sugestão. Vejam que inclusive a descida está no perfil aqui, eu estou no envelope previsto para descida. Então quando você tiver uma mensagem de drag required, é bom avaliar a situação e decidir se esse arrasto será necessário ou não. Lembrando que a recomendação é sempre voar com a aeronave limpa a maior parte do tempo que se for possível. Com a aeronave suja, ou seja, com a utilização de speed brake, que é o freio aerodinâmico, ou flap, é gerado um arrasto maior. Esse arrasto maior, em alguns casos, pode requerer uma potência adicional dos motores. Essa potência adicional dos motores vai acarretar em gasto de vida útil do motor e de combustível, obviamente. Então, sempre que for possível, a gente deve fazer as nossas aproximações com a aeronave limpa até quando for possível se fazer. Aqui a gente vê um tempo aparentemente limpa, com só algumas nuvens, mas esse é a meteorologia que a gente está recebendo da estação aqui mais próxima da aeronave, provavelmente. Mas daqui a pouco o Active Sky vai atualizar esses dados conforme a gente vai passando nas estações meteorológicas. Eu vou mostrar aqui como é que está o mapa do Active Sky. Então aqui, ó, nessa posição da aeronave a gente vê aqui que tem algumas nuvens esparsas, mas quando a gente avançar e chegar aí até Buffalo, a gente vai ver que o tempo em Buffalo vai ficar mais fechado, uma situação de nevoeiro, tá? Então será uma situação um pouco diferente do que a gente está vendo nesse momento onde a aeronave está sobrevoando. A prática de realização dos procedimentos de aproximação, como qualquer outro procedimento no fluxo de uma cabine de comando, a prática, o uso contínuo, a repetição, ela vai dar ao comandante da aeronave uma fluência nas ferramentas que se tem à sua disposição. Por exemplo, nos comandos de automação do MCP, nas opções e interpretação do FMC e nos comandos do FMC, tá? Por exemplo, na interpretação dos parâmetros e leitura dos instrumentos da aeronave, como por exemplo os parâmetros do motor, verificação de combustível, consumo. A fluência na leitura e na operação desse pacote de ferramentas que o comandante tem à sua disposição, ela demora um tempo. Depois esse conhecimento fica consolidado e o voo ele fica muito fácil, muito fluente. Inclusive a tomada de decisão em um caso de adversidade fica muito mais fácil. Bom, a aeronave está presa aqui no nível 180.
Vou comandar aqui 8.000 pés. Vou manter a navegação VNAV, mas eu já comandei a descida direto para 8.000. Lembre-se, quando eu comando a altitude e aperto Altitude Intervention, eu estou dizendo para a aeronave descer diretamente para essa altitude. Se eu tivesse alguma restrição nessa descida entre o nível 180 e 8.000 pés, o mais indicado era que eu resetasse a navegação LNAV para que o LNAV cumprisse essas restrições, assim como eu já citei em outro vídeo. Então nós já passamos o nível de transição. Vamos tirar o altímetro da posição padrão Standard e setá-lo para 30-37. Fizemos isso agora. E cruzamos agora o nível 170, 17.000 pés. A partir desse momento, ou principalmente do nível 100 a 10.000 pés, as coisas acontecem muito rápidas na aeronave. Então é sempre bom manter o silêncio na cabine o máximo possível e realizar os procedimentos e as operações que são necessárias. Então eu vou fazer agora o Approach Checklist, vou manter o silêncio na cabine o máximo possível, mas sem deixar passar as informações importantes para todo mundo aí que está assistindo esse vídeo. Então agora eu vou fazer o Approach Checklist, Altimeters 3037, Approach Checklist completed. Você vê que a aeronave aqui ela está acima do perfil 2.600, né, pés. Ela pode se recuperar até lá, mas eu vou pegar um pouco mais do comando da descida da aeronave e vou pedir para que ela desça em Level Change. Quanto maior for a velocidade setada aqui no Level Change, mais rápido a aeronave vai descer. Então eu vou aproveitar aqui que eu ainda estou acima da restrição de 10.000 pés, 250 nós. Vou pedir uma descida aí a 290 nós para a gente descer com a razão maior. Veja que a nossa razão de descida, quando a gente aumenta a velocidade, vai aumentando, ó, 290, 3.000, 3.100 e vai aumentando. Eu não vou manter isso por muito tempo, porque a gente vai chegar ao nível 10.000, a gente tem que chegar cumprindo a restrição de 250. Então eu já vou colocar aqui 250 novamente, para que a aeronave tenha tempo de se recuperar e quando ela passar 10.000, ela passe 10.000, cumprindo essa restrição de 250. Você vê que a velocidade vai diminuindo. A aeronave ela prioriza a captura da velocidade programada no Level Change. Então a nossa razão de descida caiu muito para que a aeronave possa cumprir essa descida em 250 nós. Então, para ajudar a aeronave a descer, ela quase não está descendo, a gente precisa descer, eu vou acionar aqui o Speed Brake na posição de Flight Detent, para que eu possa aí, como vocês podem ver, o Speed Brake acionado, né, ter um arrasto maior e ajudar na frenagem da aeronave. Aí já entramos em condições de neve. Eu vou ligar aqui o Wiper. Na verdade não vai me ajudar muito aqui agora, para a própria velocidade da aeronave já tira esse gelo do para-brisa. Estamos passando aqui umas áreas intermitentes de neve, mas a gente, quando chegar em Buffalo, deve estar pior essa situação. Bom, já estamos aí com a velocidade restrita a 250. Se eu tirar o Speed Brake, ele vai diminuir a razão de descida, mas mantém 250. Acabei de tirar o Speed Brake. Veja como a razão de descida diminui para 1.200, agora 1.100. Tá? Se eu quiser ajudar a aeronave a descer, mantendo aquela velocidade, eu preciso fazer uso do Speed Brake. Então eu vou continuar usando o Speed Brake aqui até que eu atinja os 8.000 pés. Dá uma olhada aqui no FMC, ele está dizendo que eu não vou alcançar o path, que é o caminho de descida, mas já sumiu a mensagem. Ó, apareceu de novo. Eu vou ignorar isso aqui obviamente é mais importante para uma navegação VNAV, tá? Como a gente está usando o Level Change, a gente que comanda a descida, né, da aeronave. Então aqui eu vou comandar
no MCP a descida a 4.000 já. E a partir de agora, quando ela virar, eu vou usar o Heading Select para que eu faça um voo mais paralelo depois do fixo IDUB. Para que eu não entre com ângulo muito fechado para interceptar o localizador. Então vamos se aproximando aqui de IDUB. E nesse momento eu vou comandar aqui Heading Select para que eu faça uma curva e voe mais paralelo à pista, para que lá na frente eu possa fazer uma curva à direita, né? Uma curva que é possível de se fazer com a velocidade baixa, tal, já interceptando do localizador, posteriormente o glide slope e entrar full ILS para essa pista aí. Veja que nós passamos agora de 10.000 pés, vamos notificar a tripulação. Estou com o som aqui sem funcionar, vou olhar rapidamente aqui o que é que houve com esse som, porque no meio tempo aqui eu tirei o meu fone de ouvido. Agora sim, voltei com o som normal aqui. Vamos notificar a tripulação. Engine starts em contínuos, vou precisar de anti-ice nos motores pelo menos, tá? Fix landing lights. E vamos preparar para o pouso. Flaps 1. Vou diminuir a velocidade para 170 nós. Diminuir aqui o nosso range do nosso Move Map. Vou fazer uma curva mais 5 graus para a esquerda aqui para compensar esse vento de cauda e um pouco de través aí de 28 nós, para a gente manter esse voo paralelo com a pista. Daqui a pouco a gente vai entrar aí nas camadas. Essa aqui é a condição de Buffalo, bastante nuvem mesmo. Condição instrumentos, totalmente. Tirar o speed brake, eu não preciso mais, a aeronave está acelerando aí já. Vou armar o speed brake, né? Deixei ele aqui, ó. Desligo ele, volto ele para posição armado para ajudar a frenagem na hora do toque. E aí nós vamos perdendo velocidade aí de uma maneira, digamos assim, natural. Eu vou demorar a chegar a 4.000 pés, então eu vou usar speed brake aqui para que a gente ajude na descida. Veja que a razão de descida ela aumenta um pouco quando eu utilizo speed brake. E a gente vai fazendo esse afastamento aí paralelo à pista até que a gente chegue numa altitude conveniente para a gente virar e interceptar o localizador. A nossa altitude de referência para entrar no localizador, primeiro é no fixo trava a 4.000 pés. Vou chamar Flaps 5, Flaps 5. Daqui a pouco a gente vai entrar nas camadas. Um pouco de dificuldade para perder a altitude. Vou usar o VS, tá? Vou inclinar aqui um pouco mais essa descida, comandar uma descida a 1.200 pés por segundo. Como eu ainda estou em flap 5, eu ainda posso usar o speed brake para posição flight detent. Então vamos aqui no flight detent para não deixar a aeronave aumentar muito a velocidade e comandar uma razão de descida para 1.200 pés por minuto. Não vou colocar muito mais que isso, senão vai ser difícil conter a velocidade da aeronave. Agora sim, a gente está descendo 7.600. Isso aqui vai dar para... Senão a gente ia ter que fazer uma final muito longa, né? Até descer para 5, 6.000 pés e depois entrar em trava com 4.000.
A velocidade está subindo um pouco, mas eu continuo aí num perfil que é compatível com esse setup de flap aqui, flap 5. Lembrando que no main display nós temos aqui as referências para flap up, flap 1, flap 5, tá? Isso é o ideal, mas o mais importante é que a gente não ultrapasse os limites de utilização de flap que tem nessa tabelinha aqui. Flap 1, 2 e 5 até 250 nós, flaps 10 até 206 e assim por diante. Flap 15, 201, flap 40, 166. Aqui são os limites máximos que em hipótese alguma devem ser ultrapassados. A gente está com muita folga aí com flap 5, agora 190 nós. A aeronave está aumentando a velocidade, mas está aumentando pouco. O speed brake está conseguindo segurar a velocidade em baixa altitude. 6.000 pés, que se eu quiser eu já posso começar a curva para interceptar o localizador. Vou iniciar essa curva aqui à direita. Vamos fazer a curva com ângulo de 30 graus, é o que está setado aqui no Bank Angle Selector, curva de 30 graus, para a gente entrar no eixo do localizador da pista. A partir desse momento eu estou voando pelo MCP, então é até chamado voo manual aí, né? Uma forma de se voar esse jato aqui com a precisão mínima aceitável, mas o voo by hand mesmo a gente vai, daqui a pouco, se for possível, a gente vai acioná-lo. Bom, estou entrando no eixo do localizador, eu vou clicar aqui em app, como eu já estou praticamente no eixo aqui, já houve a captura do localizador, tá? Então já estou aí no localizador do ILS da pista 23. Setar aqui o MCP para o próximo fixo, só como referência. Eu não estou voando LNAV nem VNAV mais, né? Bom, vamos agora comandar a VAPP. Vamos conferir aqui a VAPP. VREF 146 para flap 30. VAPP vai ser 151. Aí, tempo completamente fechado. Vamos tirar esse speed brake, colocar ele na posição ARM, chamar aqui, deixa eu ver a nossa distância para a pista, 15, 12, 13 milhas ainda, então vamos continuar em flap 5 para reduzir até o limite que for possível a utilização dos flaps que gerem um maior arrasto aerodinâmico. Praticamente descida aqui com a aeronave limpa e em power off. Olha que as manetes de potência estão praticamente em idle. Isso aqui é o ideal. Se a gente começar a sujar a aeronave agora com trem de pouso, flap, certamente a manete de potência vai ter que compensar isso e vai acelerar e a gente vai consumir mais combustível. Agora sim, vamos dar flaps 10, a gente já está com a velocidade bastante reduzida. Baixar o trem de pouso, gear down, flaps 15, flaps 15. E agora a gente vai fazer o nosso landing checklist. Engine start switches continuous, speed brake armed, landing gear down 3 green, flaps 15, landing checklist completed. Já vamos pegar o glide slope, eu vou já comandar o flap de pouso, flaps 30. O ideal é entrar com a configuração de pouso antes de configurar o glide slope, como a gente fez agora, um pouquinho antes. Acabamos de capturar o glide slope e a aeronave está preparada para o pouso. Então nesse momento aqui nós pegaríamos a autorização para pouso na pista
avisaríamos a tripulação sobre o pouso e vamos ligar aqui todas as luzes que a gente usa para o pouso. Retractable Lights pode ser usada também, mas ela é aquela luz retrátil que fica embaixo da aeronave. Obviamente é uma superfície que também vai gerar um pouco de arrasto, então a gente vai ligar ou já próximo à cabeceira ou a gente nem usa ela para pouso não. Mas normalmente ela é usado sim, mas aí liga-se muito próximo já da pista. Aqui bastante neve, eu já vou ligar os wipers porque depois que eu pousar pode não ter tempo de fazer isso lá no solo, vou estar focado em outras coisas. Preparando-se aqui, eu vou ligar o Command B, só em caso dessa nevasca piorar e for necessário fazer um auto landing, mas acredito que não será necessário. Estamos full ILS, velocidade de aproximação, agora 2.500 da pista. Aqui esse altitude branca que mostra a altitude para o solo, 2.300, 2.600. Se quisermos também podemos usar aqui o Heads Up Display como referência da pista. Eu não sou muito fã não. Eu sei usá-lo, mas não gosto. Prefiro a visão tradicional da cabine. Aproximadamente 2.000 pés para a pista, ainda sem nada de visual, visibilidade zero por enquanto. Temos um pouso candidato a um auto landing aqui, por isso que a gente acionou o Command A e Command B. Vamos manter o silêncio agora até o toque. (1.600) marcador externo, (1.400). Entrou CAT 3, pouso CAT 3. Então ele inclusive depois do toque mantém a aeronave na pista, no eixo. 1.200 pés. 1.100. Os nossos mínimos é 200 pés. Se não avistar a pista em 200 pés, a gente faz a arremetida e decide o que fazer. Segue para o aeroporto melhor. 1000. Já estamos vendo o solo aqui do lado, ó. Nevasca bastante forte. 700 pés. 600. 500. 400. Já avistamos as luzes da pista, vamos seguir manual. Pouso manual. 300. 200. Minimums, landing. Vento danado aqui. 100. 100. 50. 40. 40. 30. 30. 20. 20. 10. 10. A aeronave deu uma deslizada aqui. Bem complicado estabilizar. Vamos lá para a penúltima. O solo em segurança. Vamos livrar na Golf.
recolher flaps. Nem todos os pousos são macios, nem todos os pousos são 100% perfeitamente estabilizados. O importante é que 100% dos pousos sejam seguros. Vou só dar uma paradinha aqui bem rápida, desligar aqui o auto brake, as luzes, deixar só o parking lights, manter o anti-ice por enquanto, ligar o APU, position na posição steady e vamos seguir para o táxi. Posição gate número 4. Meus frames despencaram aqui, né? Todas essas nuvens, neve, tudo no high resolução. Então, computador, finalmente meu computador aqui pediu água. Diria que aqui são as situações máximas de problema. Talvez isso tenha me atrapalhado um pouco no pouso. Por isso que é importante aí você ter uma taxa de frames, às vezes diminuir um pouco a resolução da tela, diminuir um pouco os efeitos especiais, para que a gente tenha o que mais é importante, uma taxa de frame rate boa, aceitável para um pouso controlável, que realmente está impraticável aqui a taxa de frames nesse momento aqui. Vou ter que dar uma mexida aqui para essas situações extremas de muita nuvem, muita neve. Tá até difícil fazer o táxi aqui. Pediu desembarque. E é isso aí. Finalizamos mais um voo com segurança. Obrigado por assistirem. Deem um like para ajudar a divulgar o vídeo. Assine o canal para receber as atualizações. Até a próxima. Muito obrigado.